Olá pessoal, neste módulo nós vamos começar a montar o nosso tema do WordPress do zero a partir deste HTML que eu estou mostrando aqui para vocês. Então todo esse HTML já com CSS ele estão disponíveis para vocês baixarem e acompanharem no decorrer do curso, certo? Então rapidamente eu vou passar aqui para vocês o que é que ele tem, né? Ele tem aqui um pequeno banner aqui na página inicial. Ele tem alguns posts destacados, últimos projetos, tem aqui alguns widgets aqui que podem ser feitos com widgets. Aqui em cima no topo ele também tem aqui alguns widgets também, certo? Que podem ser criados, né, com widgets, essa área aqui de cima. Tem um menu que vamos fazer um menu totalmente dinâmico, certo? Só que inicialmente nós vamos começar pelo blog, né, desse blog do nosso tema. Nosso blog ele vai ter essa página inicial, mas ele tem um blog, né, internamente. Então nós vamos inicialmente vamos desenvolver toda a estrutura aqui do blog, certo? Toda essa paginação, todo o cadastro aqui de post, toda a listagem de posts. E a partir daí, quando finalizarmos essa parte mais simples, vamos aqui para a parte da página inicial. Então, o que eu preparei nessa aula para vocês, nós vamos montar a estrutura básica do nosso tema. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu estou aqui, esses arquivos aqui são os arquivos do tema, certo? Desse layout, melhor dizendo, que vocês têm acesso para acompanhar o curso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu Sublime Text, eu vou criar aqui um novo tema, desta vez eu vou chamar aqui de ZNWP, que vai ser aqui o nome do nosso tema. Então, o nosso primeiro arquivo que precisamos criar, além do index.php, ele vai ser aqui o arquivo style.css, né, como já vimos fazendo. Então, para agilizar, eu já vou colocar aqui algumas coisas para evitar ter que escrever tudo, só para agilizar aqui a aula. Então, coloquei aqui o nome do tema como Zen WordPress, coloquei o autor e o link, né, do meu site. E vocês podem estar colocando aqui mais informações acerca deste tema, certo? Eu já tenho aqui o screenshot.png, então eu vou copiar aqui e vou colar esse screenshot aqui na minha pasta sites. Vou abrir aqui uma nova janela do Finder. Vou navegar aqui até a minha pasta sites e vou colocar aqui em curso WP na pasta do meu tema que eu acabei de criar. Eu vou colocar aqui o screenshot para o WordPress reconhecer isso daqui pra gente. Então beleza, se eu navegar até aqui o painel administrativo, isso aqui foi o que nós fizemos até a última aula. Vou aqui no painel administrativo, aparência temas, e aqui nós temos o Zen WordPress já disponível para ativarmos aqui no painel. Então, estando com ele ativado, podemos visitar o site, não vamos ver nada, porque nós temos um index em branco, certo? Vou apagar até salvar aqui sem nada. Beleza? E aí nós vamos começar a estruturar o nosso tema. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, para nos auxiliar, eu vou copiar todo esse HTML e vou colar numa pasta que eu vou criar aqui temporariamente, chamada HTML, e vou colar todo o HTML e o CSS aqui do nosso layout, para a gente poder acompanhar à medida que formos criando aqui o nosso tema. Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer inicialmente? Nós vimos templates na aula passada. Então, nós vamos utilizar templates para, primeiro, o usuário poder escolher qual a página inicial do site dele, né? Se ele quiser que a página inicial do site dele seja essa página aqui, ou se de repente ele quer
que a página inicial seja a listagem aqui dos posts, ou seja, seja o blog. Então o que é que nós vamos fazer? Aqui em configurações leitura, nós temos aqui a opção de carregar os posts recentes. Quando eu carrego os posts recentes, o WordPress vai carregar o index.php. Se eu colocar para carregar uma página estática, então não vai ser carregado o index.php. Ele vai carregar como página inicial alguma página que eu selecionar aqui. Então o que é que eu vou fazer? Nós vamos criar um template que vai ser a página inicial, certo? Então vai ser isso que nós vamos fazer nessa aula, além de claro, fatiar todo o nosso tema. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um arquivo chamado homepage. Isso aqui vai ser um template, na verdade, certo? E vamos começar aqui pelos arquivos header e o footer. O que acontece? Se eu vim aqui na pasta HTML e eu pegar aqui o index, lembrando que esse index é justamente essa página aqui, certo? Do layout. Nós podemos perceber que o cabeçalho e o rodapé, incluindo aqui esses widgets, eles estão presentes em quase todas as páginas, né? Se não todas. Na verdade, eles estão presentes aqui em todas as páginas. Então, o que é que nós vamos fazer? Todo o cabeçalho aqui do layout eu vou colocar no header.php e todo o rodapé do layout eu vou colocar no arquivo footer.php, certo? E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu só preciso descobrir onde é que o HTML do cabeçalho termina, certo? E onde é que o HTML do footer, do rodapé, começa. Então, analisando aqui, né, é possível perceber que o cabeçalho ele termina aqui, né, onde fecha essa tag header. E aqui, onde está inclusive comentado como main, é todo o conteúdo que aparece entre o cabeçalho e o rodapé. Então, eu vou copiar tudo aqui até o header, certo? Então, Ctrl C, um comando C aqui no Mac. Vou colocar no header.php. Beleza? Então não vou mexer em nada por enquanto. E agora, voltando aqui no meu index, eu vou precisar pegar todo o HTML referente ao footer, né, o rodapé. Então rapidamente eu consigo descobrir que o rodapé começa aqui nessa tag footer, né? Se vocês pegarem um HTML que não foram vocês que desenvolveram, vocês podem tentar inspecionar os elementos, né, para tentar descobrir onde é que começa cada área do site, certo? Se nós inspecionarmos aqui, eu consigo ver que o meu footer ele é exatamente aqui englobado aqui por essa tag footer, né? Aqui o Safari ele marca para mim, certo? Que o rodapé está contido na tag footer. Então, vou copiar a partir de footer até o fechamento do HTML e vou colar isso daqui em footer, beleza? O que vai ser agora o conteúdo? O que vai ficar entre o cabeçalho e o rodapé? Vai ser exatamente o conteúdo de cada página, né? No caso aqui da página inicial, vai ser todos esses elementos aqui que estão entre o cabeçalho e o rodapé. Então, como eu falei para vocês, nós vamos criar um template para representar essa página inicial aqui, certo? Então, aqui em index, né, no index HTML do layout, eu vou pegar tudo o que estiver entre o comentário aqui main, certo? Começando aqui pela div com o id main até o final aqui dessa seção. Finaliza aqui, dá um comando C e vou colar aqui no homepage. Beleza? Vou tirar aqui um pouco a indentação, certo? E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui só uma mensagem.
no H2, estou no index.php. E vou chamar logo aqui o getHeader e o getFooter. Certo? E aí, se eu recarregar minha página aqui, nós já estamos carregando todo o cabeçalho, todo o rodapé, certo? Só que os estilos estão quebrados ainda, por quê? Porque eu tenho que colocar o caminho completo para cada coisa. Então vamos aqui para o homepage. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que definir um nome para esse template, né? Vou criar aqui os comentários, template name, homepage, beleza. E eu tenho que também chamar aqui o cabeçalho, getHeader, e lá no rodapé, ao final aqui do arquivo, eu tenho que dar um getFooter. Percebam que eu vou, em todos os arquivos que eu criar, via de regra eu vou ter que chamar o cabeçalho e o rodapé. Por quê? Porque eles são iguais em todas as páginas. Certo? Então, o que acontece? Aqui nós estamos no index, né? Tá aqui aquela mensagem que eu coloquei, estou no index.php. O que eu vou fazer? Se eu vim aqui em páginas, eu vou criar uma página chamada homepage, certo? Aqui em modelo, eu vou setar o modelo que eu acabei de criar, que é o modelo homepage. Vou publicar essa página. O que acontece? Quando eu vier em configurações leitura e eu configurar para minha página inicial mostrar uma página estática, qual é a página? A página inicial homepage, certo? Que essa página inicial ela tem um template. Beleza? Então, quando eu recarregar, ele não vai carregar mais o index.php. Ele vai carregar aquela página que, por sinal, tem um template associado a ela. Então, não vai carregar, não é um page.php, que inclusive nós não temos. Vai carregar o arquivo do template. Então, se nós percebemos aqui, ele está carregando todo o HTML da página inicial aqui do nosso layout original. Beleza? Então isso permite, por exemplo, que o seu cliente ou o usuário aqui do nosso tema, ele possa escolher se ele quer exibir a página inicial do layout propriamente dito, ou se a página inicial ele quer que seja já o blog dele. Beleza? Então esse recurso ele pode ser utilizado para isso, para você dar a opção de exibir os posts recentes, né, um index.php ou uma página estática. Eu poderia simplesmente ter definido o meu arquivo index.php como sendo esse homepage, né? Em vez de eu criar um homepage, eu pegar todo esse conteúdo que eu coloquei em homepage.php e eu colocar em index.php. Mas aí eu estaria obrigando o usuário do tema a sempre ter aquela página inicial, né? Ele não poderia, por exemplo, ter como página inicial os posts recentes. Beleza? Então, em index.php, o que é que vai vir em index.php? Vai vir aqui o conteúdo do blog. Então, vou abrir aqui o arquivo blog.html. Vou pegar aqui todo o conteúdo que está entre o cabeçalho e o rodapé. Certo? Tem aqui uma sidebar, finaliza aqui. E vou colocar aqui dentro do index.php. Vou tirar aqui um pouco a indentação, certo? Para ficar um pouco mais organizado. Beleza. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no header. Perceba que nossos estilos não estão sendo carregados ainda, certo? Então, para essa aula, para o momento, eu vou consertar esse problema, mas em uma aula posterior, nós vamos ver a forma correta de se tratar isso. Então eu vou usar aqui uma função, que é a função bloginfo, certo? Se eu passar aqui o parâmetro template URL, ele me retorna o caminho até
o meu tema, certo? Aí eu vou colocar aqui antes do barra CSS, que aí ele carrega corretamente, né, os estilos e os scripts. Então eu vou colocar aqui em todos os scripts. Beleza, terminei aqui de colocar aqui os meus caminhos para os meus estilos de scripts, certo? Isso aqui é uma solução paliativa, certo? E aí se eu dar um F5, ele já vai carregar aqui os estilos e os scripts aqui do nosso site. Aqui ele não carregou, vamos ver qual foi o problema. Talvez eu tenha escrito alguma coisa errada, vamos verificar aqui. Desculpe. Não escrevi nada errado, mas eu esqueci foi de copiar a pasta CSS e a pasta JS. Então, eu vou aqui abrir aqui a minha pasta do meu tema. Eu vou copiar JS, CSS e IMG. Vou copiar. Vamos melhor. Certo? Vou copiar aqui o JS, CSS e IMG. E vou colar aqui no nosso tema. Ok, agora eu já colei, já coloquei. Está aqui as nossas pastas. Esse HTML vai ser só temporário. Quando finalizarmos o tema, nós não vamos ter mais aquela pasta. E agora sim, né, ele vai encontrar todos os estilos e os scripts, certo? E aí eu estou carregando o home page, né? Se eu setar aqui para ele carregar os posts recentes, ele vai carregar o index.php. E aí nós vamos ter uma outra página inicial sendo carregada. Beleza? O que acontece? Nessa primeira parte nós vamos trabalhar no blog inicialmente. Então, por enquanto, né, eu vou deixar aqui como seus posts recentes configurados. Então, pessoal, percebam que as imagens estão quebradas também, porque eu tenho que colocar o caminho completo para as imagens também. Então, eu posso colocar aqui também. Também vai ser uma solução paliativa, porque na verdade, para a maioria das imagens, nós vamos carregar dinamicamente, certo? Então, vou colocar aqui antes aqui de algumas imagens, certo? Vou procurar todas as imagens aqui do template e colocar aqui o caminho, né, completo até elas, certo? Então aqui no header eu já setei tudo, vamos aqui no footer, aqui também tem algumas imagens para colocar, beleza? E aí pessoal, aqui no home page, ou melhor, nós estamos trabalhando aqui no index, também tem aqui algumas imagens, certo? Eu vou colocar aqui o caminho só para a gente poder ver essas imagens, mas na verdade nós vamos carregar isso aí dinamicamente. Aqui ainda faltou aqui alguns caminhos aqui para os posts, certo? E agora sim, nós temos todas as imagens sendo carregadas, né? Faltou aqui 3 aqui do rodapé. Vamos aqui no footer, aqui embaixo. Beleza. Colocar aqui o caminho, né, até essas imagens. Então já temos aqui todas as imagens sendo carregadas, certo? E aí o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou criar o loop, né, o loop principal aqui do blog, né? Nós não vamos finalizar o blog nessa aula, mas eu vou criar já o loop principal aqui do nosso blog. Então, vamos aqui em index.php, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar melhor, não vou apagar ainda, mas eu vou apagar aqui só algumas tags article, certo? Porque nós vamos criar um loop para repetir isso daqui.
Então vamos fazer o seguinte. Vou criar a estrutura principal, né, do nosso loop. Vou fazer if have posts, while have posts, the post, melhor, o the post é para ser aqui, the post, e aqui vou colocar o end while e o end if, o loop como nós já vimos em aulas posteriores. E o que é que acontece? Eu vou repetir toda essa tag aqui, todo esse conteúdo, esse HTML que representa uma postagem. Então, se eu recarregar aqui, ele vai exibir aqui esse número de vezes. Por quê? Porque eu tenho aqui vários posts gerados, né? Então ele exibiu aqui todos os, ou melhor, não exibiu todos os posts, né? Ele fez o loop e repetiu esse HTML 10 vezes, né? Que é o que está configurado para ele exibir por padrão. Então, o que é que eu vou fazer aqui para organizar melhor o nosso template? Eu vou pegar, vou criar uma pasta chamada partials e eu vou criar um arquivo chamado loop-main.php, certo? Vai conter o nosso loop principal, certo? Vou copiar tudo isso daqui para esse arquivo chamado loop-main, certo? E aí eu vou criar um outro arquivo aqui chamado content-default.php. O que é que eu vou colocar nesse arquivo? Vai ser exatamente este HTML aqui, que em aulas posteriores nós vamos colocar as templates tags nesse arquivo aqui. E aí quando tiver post, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar um arquivo de template, certo? Nós vamos usar aqui uma função chamada getTemplatePart, que essa função ela recebe o seguinte: ela recebe um arquivo, o nome de um arquivo, que no nosso caso ele está na pasta partials, com o nome chamado content, e ele tem um sufixo chamado default. Então essa função ela vai carregar um arquivo que está em partials/content-default.php. É isso que essa função faz. Então, enquanto eu tiver post, ele vai estar dando um include. Isso aqui nada mais é do que um include, só que é um pouco mais inteligente, né? É uma função do próprio WordPress que eu não tenho que ficar colocando o caminho completo. A função já se encarrega disso. Beleza? Então, se eu não tiver post, o que eu vou fazer? Na verdade, se eu não tiver posts, eu vou exibir aqui uma mensagem, né? Então um post padrão. If. Eu posso colocar aqui, vou dar um get template part, certo? Aqui em cima, inclusive, eu esqueci de colocar part. O nome da função é get template part. Vou colocar aqui part of content e vou colocar none quando não tiver conteúdo, certo? Então eu vou dar aqui um Ctrl C, vou criar aqui um arquivo chamado content none e eu vou colocar esse arquivo. Esse content none vai ser uma espécie de um fallback. Quando não tiver nada para exibir, para não quebrar o template, eu posso exibir aqui um post padrão, né? Alguma coisa que eu coloque aí manualmente, certo? Ou então eu posso simplesmente exibir uma mensagem dizendo não temos posts ainda, certo? Então, pessoal, o que acontece? Aqui no meu loop main, eu estou realizando o loop. Se eu tiver post, né, ele vai ficar carregando o arquivo content default, né, como se desse aqui um include. Eu só esqueci aqui de puxar também a navegação, né, a paginação. Vou colocar aqui no arquivo loop main. Por que eu estou fazendo essa organização? Porque em outros arquivos eu vou utilizar também o loop principal dessa mesma forma.
E aí, para não ter que repetir código, basta que eu dê um get template part loop main, que é o que eu vou fazer agora. Aqui eu vou dar um get template part e vou chamar aqui partials, partials loop main. Beleza? Então ele vai carregar o arquivo loop, né, o loop main, que o loop main ele vai conter todo o loop, certo? Em outras aulas nós vamos fazer aqui a paginação. E se tiver post, ele vai fazer um loop, um while, né? E vai, para cada post, ele vai carregar o arquivo content default, que nas próximas aulas nós vamos setar aqui as templates tags para esse arquivo aqui, certo? Então, da forma que nós estamos agora, ele está fazendo o loop, só que ele vai exibir, ele vai repetir o mesmo HTML 10 vezes, certo? Por quê? Porque eu tenho posts cadastrados e com o limite de exibir 10 posts por página. Beleza? Então nós já temos aqui a nossa estrutura já encaminhada. E aí nas próximas aulas nós vamos estar dando continuidade à criação do nosso tema. Então, até as próximas aulas.